Amém, meu irmão. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Aos irmãos também que vão nos assistir ao longo da semana, um grande abraço para todos. Vou dar continuidade ao nosso assunto, nosso tema que é tudo inerente ao reino de Deus, sua justiça, o que nós temos que fazer para viver aqui segundo os mandamentos, segundo Jesus Cristo. E o nosso bate-papo de hoje é sobre alimentando a multidão, certo? Isso é uma coisa muito importante. Então, nessa introdução que eu quero fazer aqui, daqui a pouco eu dou os nossos versículos, que é Mateus, João e Marcos. Só me permita só essa introdução para a gente poder entrar na mesma sintonia de pensamento e de raciocínio. Né? Em pouco tempo, e sempre Deus me levou a cuidar de pessoas, sempre encontrei pessoas falando essa mesmo tipo de frase: eu não consigo realizar o que Jesus me pediu. Então isso me chamou atenção. Isso já tem uns 20, 30 anos já que eu escuto isso em vários lugares, infelizmente. Então eu estou trazendo esse passo a passo, história a história, fatos a fatos, para poder pegar aos poucos, para a gente poder aprender, assimilar, entender, para colocar em prática. Nós falamos semana passada sobre ouvir, aprender, ver e praticar. Né? Nós temos que praticar. Mesmo que você erre, insista em praticar, porque isso vai levar você à perfeição, seja no louvor, seja na pregação, seja você vai evangelizar, vai visitar alguém. Eu não tenho tempo. Arruma um tempo, irmão, porque você precisa florescer, você precisa germinar, você precisa trabalhar dentro do reino de Deus. Amém? Então, voltando à nossa introdução que eu estava falando, você até veja isso já aconteceu. Em alguns casos não vou dar nomes, que não veio um caso, também não se pode, né? Aí a minha esposa estava trabalhando longe, a minha esposa me ligou e falou assim: olha, tem uma parente nossa que está com problema espiritual, eu vou lá visitar. Eu falei: beleza, visita lá, que eu vou orientando aqui por telefone. Ao levar lá, ela me relatou o fato: a pessoa estava possessa de demônios. Eu falei: olha, o que eu posso fazer é o seguinte: pega essa pessoa, se der aí com as pessoas que você está, coloca no táxi e leva para a igreja. Ao chegar na igreja, ninguém conseguiu expulsar o demônio da pessoa. Ninguém se atreveu a chegar perto. Isso aconteceu com ela, já aconteceu quando eu fui em outra cidade. Chegou lá, o demônio apareceu. Ninguém quis se vou dizer assim, voluntariar, né? Ou fazer a parte de expulsar o demônio, porque as pessoas pensam que são incapazes de fazer. Só que o texto que vamos ler aqui agora, ele diz ao contrário. A palavra diz que Jesus já te deu a capacidade de alimentar as pessoas. Por gentileza, anote aí, para poder entrar nesse nosso assunto de hoje. Os textos de Mateus 14, no seu verso 16, Mateus 14, 15 e 16, desculpe. João, capítulo 6, verso 35 e 36. E Mateus 25, 35. Amém? E há uma passagem também que eu quero não deixar de citar, que é Mateus 26, 52, que fala sobre isso, sobre saber e não agir conforme foi instruído. Em Mateus 26, no seu verso 52, é a passagem de Pedro quando pega a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus fala assim: Pedro, não te disse que quem vive pela espada morrerá pela espada? Pensa comigo. Jesus diz: eu não já te disse? Eu não já te instruí? Então por que você está insistindo em usar a espada? Se você já foi instruído, por que não faz? Se o texto diz em Coríntios, lá no seu capítulo 11, ele diz que a quem você é semelhante? Se eu sou semelhante a Cristo, eu tenho que ser semelhante a Cristo e agir como Cristo. Então, o que faz um jovem, um irmão, um conhecido nosso, de saber que Cristo existe, saber que Deus já te salvou, mandou Jesus Cristo, morreu na cruz, você já foi batizado e continua negando a palavra nas suas ações?
Pedro, eu não já te disse? Eu não já te disse? Não já te avisei? Então, por que você insiste em viver pela espada? Não é para fazer isso. E no texto que nós vamos ler agora, que é de Mateus 14, por gentileza, fala sobre esse tipo de... Vamos fazer assim, é uma repreensão, né? Mas para nós tem que ser um aprendizado, para a gente diminuir os erros e ter mais acertos. Mateus 14, no seu verso 15, a minha versão é NVI. Mateus 14, verso 15. Amém? Podemos? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Uau! Jesus, olha, sou teu discípulo. Olha a analogia. Despede a multidão ou envia essa pessoa com problema a outra pessoa porque está ficando tarde. Eu não vou conseguir realizar isso. O texto continua. Verso 16. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deles vocês algo para comer. Jesus está dizendo, vocês podem fazer isso? Podem. Como, Jesus? Como é que você diz que eu posso? E o texto vai acontecer, eu vou dizer, mas nós não temos dinheiro, nós não temos pão, não temos padaria, não temos mercadinho, ninguém trouxe nada. Como é que Jesus vira para mim e diz, você tem a capacidade de expulsar demônio, você tem a capacidade de resolver um problema de alguém, você tem a capacidade de ajudar um casamento destruído, você tem a capacidade de evangelizar, você tem a capacidade de fazer a obra. E eu viro para Jesus, Jesus, está ficando tarde. Ou seja, eu estou pedindo a Jesus para passar a vez. Como é que eu posso imaginar que Jesus errou em me escolher? Ele vira para mim, você não é meu servo? Como lá está lá em Coríntios 11. Você não é meu servo? Sou. Então como é que você diz que eu errei em chamar você para a obra e você está dizendo que não consegue dar pão para quem tem fome? Você não consegue dar água a quem tem sede. Você não consegue vestir quem está nu. Você não consegue visitar porque não tem tempo. Você não consegue orar porque está fadigado. Você não consegue isso, não consegue aquilo. Ou seja, eu estou dando desculpa para um chamado que não é uma assim. Será que você pede? O texto diz: deem você, eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Vocês podem. O texto está dizendo que eu posso. Qual é o problema? Eu acho que eu não posso. Eu penso assim, não, mas eu não tenho essa capacidade. Irmão, se eu não lutar contra a minha carne, eu nunca vou vencer essa inércia, eu nunca vou sair da primeira dracma, eu nunca vou ter mais talentos, eu nunca vou crescer. Porque eu estou negando que Jesus está falando, vocês deem de comer. E analisando o texto, por que Jesus chamou Pedro? Se eu estivesse lá, eu ia dizer, Jesus, não chama Pedro não, cara. Pedro é um cara que, pelo amor de Deus, não chama Pedro, só atrapalha. Vai chamar Tomé para quê? Tomé, o cara não acredita em nada. Por que não escolhe logo o Saulo de Tarso? O Saulo de Tarso chegou ali, pum, acabou, vamos embora, irmão. Pau no pé esquerdo. Aí chega um soldado romano e fala, Jesus, não me precisa explicar teologia, não precisa explicar o Velho Testamento, não precisa dizer quem é Moisés, não precisa dizer que houve arca. Isso aí eu passo. Eu sei que você é uma autoridade. Basta uma palavra que eu sei que vai acontecer. Ponto. Não precisa nem me visitar. Por que Jesus não escolheu o centurião? Porque ele quer dizer para a gente que se ele escolhe os loucos, os pobres, os que falta de conhecimento e podem fazer a obra, por que eu não posso? Se Pedro consegue realizar, por que eu não posso? Tinha gente mais sábia? Tinha. Tinha gente com mais fé? Tinha. Mas Jesus não escolheu os mais sábios.
Ele escolheu as pessoas menos afortunadas para fazer a obra, para dizer para mim que eu posso dar pão, eu posso alimentar, eu posso visitar, eu posso. O problema é que a minha mente diz o quê? Não, eu não posso porque eu sou pequeno, eu não vim de família tradicional, eu tenho muito pecado. Eu tenho que mudar a forma de pensar e ver as coisas. Enquanto meus olhos estiverem no escuro, os olhos forem maus, não vai adiantar. Eu estou olhando para o problema e não para a solução. A solução é Cristo. Vocês, desde comer, então eu vou ter que dar de comer. Para continuar esse entendimento, por gentileza, João, capítulo 6. João 6. No seu verso 35. João 6, 35. Também a LT fala bem semelhante. Eu vou continuar na NVI. João capítulo 6, verso 35, na minha versão diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Uau! Em Mateus 14 ele diz: Desde comer, dê pão a eles. Em João 6 diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede. É nunca, né? Provavelmente é nunca terá sede. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. É nunca. Nem fome, nem sede. Se ele diz, desde comer, lá no Mateus 14, então eu posso, irmão, porque eu tenho Jesus. Ou eu tenho Jesus, ou não tenho Jesus. Se eu tenho Jesus em mim, então eu não tenho fome. Eu tenho que dar às pessoas porque eu tenho Jesus em mim. Olha a informação. 36 diz, mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creem. Aí que está o problema. Jesus curou? Cura. Jesus liberta? Liberta. Mas eu não creio. Eu que não acredito. Sou eu que acho que não vai funcionar. Não é Deus que não quer, não é Deus que não pode, não é Deus que está atrasado, não é Deus que dorme. Sou eu que não aceito a palavra e não dou pão às pessoas que me pedem. Porque as pessoas vão bater na minha porta, as pessoas vão parar no trânsito, as pessoas vão me perguntar no trabalho. Sempre haverá uma oportunidade para falar de Jesus. Porque eu tenho que levar a mensagem do reino a toda criatura. E depois virá o fim. A missão de todos nós, levar a mensagem do evangelho a toda criatura. Eu tenho que levar a mensagem. Então por que não dou? Porque eu acredito que eu não tenho pão. Mas Jesus diz, eu sou o pão. Opa, se eu tenho Jesus, então eu tenho pão. Eu dou o pão que eu tenho em mim. Eu tenho que dar o que eu tenho. Por que não dou o pão? Por que não prego? Será que eu estou acreditando que eu não posso? Será que eu estou limitando o poder de Deus em mim? Aí quando vem a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus, eu não falo. Por quê? Não, porque aí começo a falar. Vou voltar lá em Mateus, que acontece o quê? Pedro, não te disse que quem vive pela espada vai morrer pela espada? Se você insistir nesse seu erro, vai continuar nesse mesmo erro, eu tenho que parar e olhar, calma aí, o que está errado em mim? O que eu tenho que consertar em mim? Por que não cresço? Por que não estou com uma dracma? Cheguei a duas, por que não está 4? Se está 4, por que não está 8? 8, por que não está 16? É para multiplicar o dom, é para crescer o talento, é para dividir a fé. Se eu estou dando pão para todo mundo, eu não vou ter fome, porque Deus vai continuar, porque é multiplicação. Deus deu de provisão, não é Deus de escassez. Eu sei porque, não, mas se eu falar, mas não tem mais aí, é desde comer vocês. Jesus, mas nós não temos pão. Jesus não errou e Deus não errou na nossa escolha. Deus não errou na minha escolha. Como é que eu posso afirmar que eu não posso pregar, eu não posso evangelizar, eu não posso visitar, eu não posso expulsar demônio? Por que eu não posso? Por que a minha oração não tem muito efeito? Por quê? Porque a limitação está em mim, não na palavra. Porque dentro de mim ainda acho que eu não posso fazer, porque se eu der, eu fico sem Jesus. Como eu vou ficar sem Jesus?
Se o texto diz, eu nunca mais terei fome, nunca mais terei sede. Sempre haverá oportunidade. Porque no final da grande reunião vai acontecer o quê? Mateus 25, por gentileza. João, volta para Mateus. Mateus, no seu capítulo 25, no seu verso 35. Mateus 25. Aí Jesus vira, Senhor, na grande reunião, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Se alguém bate na sua porta com algum problema, você já tem a capacidade de resolver. Se você tem o pão da vida, como está na João 6, eu vou alimentar as pessoas, porque Cristo está vendo o meu agir, eu estou sendo movido pelo Espírito Santo para saciar a fome e saciar a sede do povo. Sou eu que tenho que fazer isso. Não, Deus sabe de tudo, mas Ele enviou você, enviou a mim, ao mundo, que diz, grande é a seara, clame ao Senhor que envie trabalhadores. Então nós somos os trabalhadores da seara para levar a mensagem do reino a toda a criatura, para se cumprir o propósito, para depois vir um fim. Eu não posso ser pego em falta, para quando acontecer, arrebatamento, pum, e aí? Você me deu de comer? Estava ocupado. Você deu de beber? Mas eu não tinha o que dar de beber. Está dizendo, eu sou o pão da vida. Se você tem o pão e se você tem a água da fonte, como é que você diz que não conseguiu dar se eu te dei? Os discípulos deram desculpa, não, a gente não tem como comprar. Senhor, despede esse pessoal. Senhor, me manda para outro lugar. Senhor, me muda, me transforma. Irmão, não fuja da responsabilidade. Sacia a fome da multidão. Gaste mais tempo, Senhor, aonde é que eu estou errando? Me examina, limpa, me tira, me transforma, me dá uma roupa nova. Porque quando chegar no dia da reunião, você pega em falta. Vai dizer assim, não, eu quero isso, eu quero... E se preocupe mais em cumprir o que está sendo dito. Você tem que dar de comer, você tem que dar de beber, é você que vai visitar, é você que vai falar da obra, é você. Sou eu, somos todos nós. Porque vai passar o tempo, assim, não, mas eu estou aqui cansado. Irmão, faça com prazer, não existe cansaço. Se você está cansado fisicamente, é só dormir e acordar, você está bem. Agora, se o seu psicológico está abatido, aí é outro problema. Não é o que você faz, é o que você pensa que está te cansando. Porque se você malha na academia, você não cansa o cérebro, você cansa o músculo. Se você está cansado de trabalhar, é só você descansar. E ver o que está acontecendo. Um sapato ruim, está fazendo um turno ruim. Agora, se o seu pensamento está te fazendo cansaço, opa, calma aí é outro lado. Não é cansaço físico. Para dizer, não, eu não posso dar de comer, eu não posso dar de beber. Reflita. Eu posso dar à multidão de comer? Pode. Porque Jesus é o pão. Porque quem come dele nunca mais terá sede, ou fome. E quem bebe dele nunca mais terá sede. Se eu não tenho fome, se eu não tenho sede, nunca mais terei. Então por que não distribuo meu pão? Se eu recebi, eu dou. Se eu ganhei, eu dou. O que você recebe de graça, você dá de graça. Eu não posso chegar assim, não, mas não é minha, é nossa responsabilidade de falar do reino. É chegado o reino do Senhor, é chegado o aceitável do Senhor. Pregue este evangelho a toda criatura e depois virá o fim. Amém, meu irmão? Que nós possamos refletir nesse pensamento, possamos refletir nessa forma que Jesus está falando aqui, de você de comer. Eu posso dar de comer? Posso. Você foi chamado por Cristo? Foi. Se eu tenho o pão da vida, eu dou o pão da vida. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu tenho que pensar, calma aí, eu tenho realmente pão da vida? Tenho. Pedro, não já te disse? Não vive pela espada. Pedro, não já te dei o pão da vida? Já. Então, devo de comer. Não, mas você não pensa diferente. Tem que mudar a forma de pensar. Eu tenho que mudar a forma de ver. Eu tenho que mudar a forma de agir. Eu falei semana passada. Eu tenho conhecimento? Tenho.
O que eu tenho que fazer quando vai bater o carro? Opa, eu tenho que frear o carro. Então você sabe o que tem que fazer e você sabe como agir. Então você tem que agir fielmente, como Jesus fala, que tem que ser fiel a Ele, ser imagem e semelhança de Cristo. Amém, meu irmão? Obrigado, Deus. Eu agradeço a Deus e a liderança pela palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos, que possa o Espírito Santo nos lapidar para a gente poder crescer nesse entendimento sobre o reino de Deus. Amém? Obrigado, Ricardo. A gente que agradece, Osnildo. Palavra abençoada. Você falou uma coisa, eu estava lembrando de um curso que eu fiz lá na igreja, e o pastor falou uma coisa que eu achei interessante, que a gente pode, que às vezes a gente realmente é uma briga, né, com a carne. A gente precisa de autoestima, né? E como é que a gente consegue a autoestima? Aí ele deu um exemplo bem clássico, assim, todo mundo fala que vai começar o regime na segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo, ou segunda-feira eu vou para academia. Quando você não vai, o próprio cérebro te fala, você é um derrotado, porque você não foi. Agora, quando você vai e consegue, e começa o regime, ou começa o bem-estar, o teu cérebro manda essa informação e você começa a se sentir bem. Então, se a gente consegue trazer isso para o evangelismo ou para dar o pão, o de comer, esse sentimento que a gente vai ter, que talvez fosse um desafio, vai virar prazer. E a coisa flui. Só que tem que dar o start. O que não pode é ficar adiando isso. E na época eu fiquei pensando muito nisso e faz sentido, porque quando você consegue falar com alguém, quando você consegue levar a palavra, eu estava até comentando com o pastor Edson no domingo, quando eu estou correndo com a camiseta, quando eu ganho um glória a Deus, ou alguém vem e me abraça, fala, irmão, glória a Deus, que limpo. Isso é um negócio tão gratificante que dá o ânimo para a gente continuar. Só que tem que começar, né? Se a gente não der esse primeiro passo de romper essa barreira que a gente não pode, a gente pode, é o que você falou hoje. A gente tem o pão, a gente tem Jesus, Jesus é o pão e acabou, vamos para cima. Palavra abençoada, duas, né? É para refletir mesmo, e eu acho que é isso aí, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar isso. Amém. Deus abençoe, Osni. Amém, meu irmão, amém. Osni, você foi fundo demais, foi fundo hoje. Por isso que a palavra de Deus, como está lá em Josué 1:8, meditar nela de noite e de dia. Isso nos chama muita atenção, porque cada dia que você medita, você mexe com você, como o irmão Ricardo está falando aí. A visita, quando Jesus fala, você me viu com fome, não me deu comida, me viu preso, não foi me visitar. Que os discípulos perguntam, mas como? Quando tivemos preso, não fomos visitados, tivemos com fome, com sede, não demos de comida? Quando fizeram meus pequeninos, está fazendo a mim. E uma parte muito difícil é visitar um preso. Visitar um preso, hoje, no dia de hoje, a não ser aquele de primeiro grau, as pessoas vão, mas é muito difícil uma pessoa, não, eu vou visitar um preso hoje lá, que um amigo meu, sei lá, é muito difícil. Porque a gente já pensa nas dificuldades. Na dificuldade quando você vai entrar lá, a revista, uma série de coisas. Só que Deus não falou que dá dificuldade. Nós temos que visitar e pronto, acabou. E é uma das partes mais difíceis que tem. Realmente até por causa dessas visitas. Mas é uma obrigação nossa visitar porque a gente só pensa na parte mais difícil. Por exemplo, o cara matou não sei quanto, não sei. Eu vou lá visitar aquele vagabundo lá, tal. É mais ou menos assim. Mas
tem muitas pessoas que precisam de uma visita. E a gente não faz. Eu tiro por mim. Eu nunca fui numa delegacia visitar um preso. Eu nunca fui. Né? Tenho essa falha com Deus. E é uma coisa que nós temos que acordar. Se está escrito, é para seguir. É para fazer. É como o irmão Osni fala assim, tem que fazer assim. Não tem outro caminho, minha gente. Não tem outro caminho. E se nós errar, se nós deixar passar, se a gente fazer vista grossa, o preço vai vir. O preço vai vir. Meu irmão, muito bom essa palavra, por isso que, mais uma vez, eu falo, meditar nela, na palavra de Deus, dia e noite, porque a gente está sempre descobrindo nossas falhas, nossos erros, com nossos irmãos, com aqueles que estão em dificuldade, com pessoas passando necessidade. Muitas vezes a gente passa e vira o rosto e não ajuda. E às vezes a gente não está no momento. Hoje tem o problema do Pix, muitas vezes você não anda muito sem dinheiro, mas tem muitos meios de ajudar as pessoas e a gente tem que ser muito atento a esse lado aí. Amém, meus irmãos? Passo aí a palavra para meus companheiros também participar. Amém? Amém, Dedê. Eu queria falar com vocês, acho que é muito importante o que o nosso querido irmão Zé comentou. Eu penso que o Senhor tem uma obra na vida de cada um, e cada um tem a sua, sabe e tem que buscar, como o Osni falou, buscar, discernir e enxergar o melhor momento e o momento certo para poder falar. A palavra do Senhor diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz a palavra. Então, assim, às vezes, a palavra certa, como diz, dita certa, na hora certa, para o teu colega de trabalho, aquele cara, aquele marinheiro que está lá do teu lado, Marquinhos, que você vê ele cabisbaixo, triste, às vezes ele não gosta nem de falar da vida pessoal dele, né? Mas ele está lá com algum problema sério, né? E quantos a gente não encontra no nosso dia a dia, do nosso lado, e a gente vê o que acontece. Eu estava comentando com o Edson esteve comigo aqui em casa nesse final de semana, e lá na igreja a gente estava comentando, eu cheguei a comentar com ele a respeito de um pastor. Eu penso assim, cada um tem o seu ministério. Esse pastor, por exemplo, era um pastor que ele era muito focado em fazer trabalho em prisão. Outros já fazem trabalho em hospitais. E esse que eu vou comentar agora com vocês, que eu falei com o Edson, ele era muito focado, ele fazia trabalho em Bangu 1, Bangu 2 e Bangu 3, essas penitenciárias que tem aí, Marquinhos, no Rio. E ele conta, né, já faz um bom tempo, ele conta um caso que ele conseguiu ganhar uma salinha do diretor dentro da penitenciária, e ele começou a fazer um trabalho de pregação da palavra aqui. E olha que coisa interessante, ele viu que lá no final da parede ficava sempre um cidadão de pé, não queria sentar. Senta, meu amigo. Não. Ele fazia assim com a mão. Não. Pode sentar, meu amigo, tem vaga aí. Não, tá bom, então você quer... Ele assistia o culto lá do fundo da igreja, Marquinhos, e prestava atenção. Toda vez que o pastor ia fazer o apelo, ele mexia a cabeça assim, virava as costas e ia embora. Saía pela porta e ia embora. E aquilo foi tempo, o pastor pregando, levando, e ele sempre ficava de pé, Marquinhos, lá no fundo. E o pastor pregava, chegava, ele via, agora quem quer aceitar, ele virava as costas e ia embora. Um dia, o pastor conseguiu autorizar fazer uma despedida, uma festinha de Natal para eles, levou panetone, levou bolo lá para fazer, e todos participaram, inclusive esse cidadão estava no dia. E aí o pastor falou, opa, é hoje que é a minha oportunidade de chegar nele e perguntar. O pastor foi lá,
Chegou, ô meu amigo, tudo bem com você? Vejo que você participa dos meus cultos, puxa, que bom, eu vejo que você presta atenção em todas as minhas pregações. Mas tem uma coisa que me incomoda, eu queria que você me dissesse se tem alguma coisa que eu possa te ajudar. Por que toda vez que eu, no final, eu vou fazer o apelo, eu vejo que você balança a cabeça e vai embora e tal? Ele falou, pastor, senhor desculpa, mas eu não sou hipócrita. O pastor ficou assim, falou, mas sim, meu amigo, desculpa, pastor, eu não sou hipócrita. Eu tenho certeza que se eu falar agora aqui para o pastor as coisas que eu fiz, eu duvido que o senhor vai falar que Jesus vai me salvar. Se eu começar a contar aqui, o senhor está preparado? Não, meu amigo, o senhor está preparado? Mas, meu amigo, o senhor está preparado para ouvir tudo que eu tenho para falar? Porque aí o senhor vai entender porque eu não sou hipócrita. Ele falou, meu amigo, então fique à vontade. Gente, diz o pastor, ele sentiu o Espírito Santo, o cara começou a falar coisas tão horríveis. Olha, eu peguei uma menina assim, eu fiz assim, assado. Eu peguei uma mulher assim, entrei na casa dela, esperei acontecer assim, fui lá, peguei. Ele falou coisas tão horríveis que o pastor ele falou, irmãos, eu não posso mentir diante do Espírito Santo de Deus. Eu fechei a mão, as duas mãos, assim, para baixo, que eu tinha vontade de dar um soco na cara dele das coisas que ele me contava. E ao mesmo tempo, veio uma coisa na minha mente, o Espírito Santo falou, amor, amor. Ele começou a brigar com ele mesmo, falando, não, isso aqui não é de Deus, isso é do diabo, amor do quê? Essas coisas que ele está me contando, amor do quê? E dentro dele, ele ouvindo o cara e o Espírito Santo falando para ele, amor, amor. Aí de repente o cara está falando, veio na cabeça dele assim, abre a Bíblia na primeira página. E ele falou, não, agora que eu sei que é do demônio mesmo. Eu vou abrir a Bíblia na primeira página, ele isso aqui não é de Deus, isso aqui é o demônio que também. Abra a Bíblia na primeira página. Abra a Bíblia na primeira página. E ficava, abra a Bíblia na primeira página. E o cara pega e fala assim no final para o pastor, então pastor, agora que o senhor já ouviu tudo e eu vi que o senhor já mudou até a feição, agora que eu percebi até que a sua feição mudou, agora o senhor vai me dizer que o Deus para acreditar em mim, o senhor me desculpa, mas é um Deus que tem que acreditar no nada. Aí ele entendeu na hora pelo Espírito Santo, ele falou, olha meu amigo, e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele disse, haja luz, e houve luz. E ele começou a ler, ele entendeu por que o Espírito Santo mandou abrir na primeira página. Quando ele terminou, o cara estava chorando de joelho, falando, pastor, então põe a mão, que eu quero aceitar Jesus. É um testemunho maravilhoso. E esse pastor, ele falava, mas esse era o meu trabalho. Eu senti de Deus que eu tinha que levar a palavra dentro da penitenciária. Eu já vi um outro que ele falava, eu vou nas comunidades, trabalhava aí no Rio também, Marquinhos, e ele fazia um trabalho junto nas comunidades de fazer vigília, pedir autorização lá no Morro do Alemão, pedir autorização no Angaraí, e fazia. E ele falou, olha, esse mesmo pastor falou, eu fui numa vigília que eu me deparei com umas cenas as mais ridículas que eu nunca podia imaginar na minha vida. Estávamos lá no meio da favela, orando, e tinha um pastor que estava no meio da gente que começou a oração. Ele falou, gente, ele olhava o pastor, eu dava risada, porque ele tinha um terno daqueles caras que vendia baú da felicidade, era um terno verde claro, mas era tão verde claro, magrinho, mas ele para mim era um cara que falava assim, que coisa ridícula esse terno feito, e estava lá, de repente o pastor sumiu, era quase 4h30 da manhã, 5 horas, e eles começaram a ouvir uma gritaria do lado de fora, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Será que vamos sair lá fora? Acho que estão matando alguém lá fora. Quando ele sai lá fora, Rosni, o que tu vê? Ele vê 5 traficantes, 4 ou 5 traficantes, tudo com a R15 na mão, e o pastor pequenininho pregando para eles e falando assim, tá vendo? Eu falo para vocês, vamos, todo mundo, ajoelha aí, ele tá com câncer, vai morrer, esse tá com AIDS, põe a mão nele, nós vamos orar agora.
Ele fez todo mundo ajoelhar e ele orando por aqui. Ele falou, gente, aí eu vi, eu estou na prisão e ele aqui enfrenta os traficantes e leva a palavra. E aí quando ele acabou, ele teve uma conversa com esse pastor e falou, não, meu trabalho é aqui, na comunidade, eu não tenho medo, eu estou aqui. Eu sei que o Senhor vai me proteger, mas eu não tenho medo de levar um tiro? Não, não tenho, estou aqui. Se tiver que levar, tudo bem. Mas eu estou aqui, o meu trabalho é esse. Então, assim, eu penso, viu, José, não é que você não deva ir. Eu já fui, já entrei em penitenciária, tudo. O meu tio acabou matando 2 bandidos e eu fui, na época que eu era menino ainda, passei por todo aquele processo de revista, por tudo aquilo, porque ele foi para o Carandiru, inclusive, ficou no Carandiru um bom tempo. E eu cheguei aí já algumas vezes. A Inês, minha esposa, doou vários livros. A gente foi conversar com o diretor da penitenciária uma vez também em Carandiru, e a gente levou muitos livros, porque uma coisa que é de bom, eles não têm o tempo vazio, o que eles mais precisam é ler. Se a gente leva a literatura evangélica e tudo, e aí a gente conversou com o diretor conseguiu distribuir para todos eles, a gente distribuiu vários. Existem várias formas de a gente fazer o trabalho e está aí, é que nem o Osni falou. Você precisa usar a sabedoria do Senhor, a inteligência que Deus te deu. Tem várias formas de você poder levar a palavra do Senhor. Você não tem receio de entrar, tudo bem, não tem problema. De repente você consegue comprar um monte de livros e doa, vai lá e doa para eles livros evangélicos que podem levar eles aos pés do Senhor, entendeu? Então, assim, o servo do Senhor ele tem que ter essa sabedoria para buscar. E assim, meu irmão, eu penso assim, quantas vezes no trabalho eu tive essa oportunidade e a coisa fluir naturalmente. Porque, às vezes, uma vez, um amigo meu ficava brincando, que tinha uma novela aí que falava assim, sangue de Jesus, e eu vi um amigo assim, ficar brincando com qualquer coisa. Eu falava, rapaz, você não sabe o que você está falando. Você não sabe sobre o que você está falando. Eu falei uma vez assim para ele, tem pecado que não tem, você sabia que tem pecado que não tem perdão? Falei uma vez só, e passou. Um dia, o André falou para mim, Zé, vamos almoçar junto? Eu queria tirar uma dúvida com você. Aí nós fomos almoçar, e lá no almoço, o que ele pergunta, Marquinhos? Pô, você pode explicar aquele negócio que você falou naquele dia? Eu fiquei preocupado e tal. Falei, cara, você tem pecado contra o Espírito Santo, você não tem perdão, cara. E você não sabe o que você está falando. O sangue de Jesus, cara, você não sabe nem o que está falando. Aí deu a oportunidade de falar. Pois ele se tornou, foi frequentar a igreja, ele e a esposa, pararam de fumar. E assim, às vezes é uma palavra que você fala que aquilo entra na cabeça e gera uma preocupação. E depois ele mesmo vai com você para tirar essa dúvida. Ele mesmo vai te buscar para tirar a dúvida. E às vezes é uma palavra doce que você precisa falar. Às vezes o cara tá bravo pra caramba, você chega com bom dia. Bom dia do quê? Não tem problema. Gente, bom dia, Deus abençoe a todos. Se alguém precisar de ajuda, eu tô aqui. Pronto. Uma palavra dessa, às vezes você quebra o cara. Eu já vi cara chegando e falou, você me perdoa, estava muito nervoso hoje, mas fica tranquilo, gente boa. Tá precisando de alguma coisa, você precisa de uma oração, ou eu preciso de oração, cara, tá tudo errado lá em casa e tal. Eu falei, então, vamos ver se a gente consegue se ajudar aí e tal. É a forma que a gente tem. O servo de Deus tem que ter essa sabedoria. Buscar essa sabedoria. Às vezes andando de bicicleta, Edson. Um cabra lá que você conhece, o Ricardo aí na corrida lá, quantos caras não falam, oh, que legal, não sei o quê. Mas, às vezes, o cara vai chegar para ele e falar assim, que camisa é essa? É a forma que eu tenho de agradecer meu Deus. E tocar o cara, né? Lembra que tem aquela semente que é jogada? A semente é jogada, um joga, o outro vai lá e rega. O Osni falou outro dia, o outro vai e vem o outro, põe adubo, o negócio cresce. Vai lá na frente. Eu lembro que um pastor uma vez falou que ele vai se surpreender dele ver gente que ele nunca achava que ele ia ver quando ele encontrasse lá. E gente que ele falou, puxa, mas aquele cara eu falei uma vez só, mas o cara falou, rapaz, você falou, mas fulano me disse, o Beltrano falou, e o Zé também falou, e depois o Marquinhos me alimentou, e aí o Osni complementou. Entendeu? É assim que vai ser. Né? Tem que ser.
desta forma. Porque tem gente que às vezes não aceita de bate-pronto assim, né? E aí eles vão, aos pouquinhos, vai ouvindo, vai tocando, vai falando. Às vezes ele não quer nem trocar ideia com você. De repente você vai quebrando aquele jeito, vai quebrando aquele jeito. Um dos caras que eu mais aprendi, Zé, você conheceu ele, meu sogro, você lembra do meu sogro? Não sei se você lembra dele. Seu Pedro, ele falava assim, Zé, vamos tomar um caldo de cana ali na Raposo Tavares? Eu falei, vamos. Ele encostava no caldo de cana, rapaz, mas que calor, hein? Aqui a gente tá tomando uma garrafa com bastante limão geladinho. O cara fala, esse calor tá bravo. Mas graças a Deus que tem esse sol. E aí ele começava a falar e já começava a pegar pro cara da garrafa. A gente ia comer um milho e já ia lá, mas isso aqui aí tem coisa melhor do que isso, mas Deus faz as coisas tão perfeitas, né? Olha que coisa bonita, tem uma espiga amarela dessa e tal, e pau! De boa e entrando e falando. Então, assim, é usar a sabedoria. E ele sempre falava para mim, Sr. Pedro, ele falava, Zé, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Zé, a palavra mansa entra de uma forma que ninguém imagina. Quando você dá um grito, uma porrada, o cara fica com raiva. Então, é melhor você receber o grito e assimilar a porrada e tentar amansar a coisa, do que partir para discutir também. Aí não vai chegar lugar nenhum, você vai perder em vez de ganhar, entendeu? Às vezes você leva a porrada, o cara depois falou, Ricardo, que pisada de bola feia, me perdoa, eu fui sem educação, você me perdoa, eu estava nervoso naquele dia. Tem misericórdia aí. Meu irmão, esquenta a cabeça não, a gente passa por isso, tem problema o dia inteiro, a gente passa, todo mundo passa por isso, né? Então, assim, gente, eu penso dessa forma. Tem que achar o seu lugar. Onde é que é o seu lugar? De que forma eu posso fazer? Eu não posso ir na prisão, Zé, mas posso levar um monte de livro bom para eles poderem ler e aceitar Jesus lá dentro. Entendeu? E põe uma mensagem na capa. Zé. Põe uma mensagem na capa, escreve uma mensagem. Isso aqui é para que eu aceitei Jesus, olha, dá o seu testemunho, põe na capa, estou doando porque eu senti, porque eu fui curado, eu fui salvo pelo Senhor. E põe lá uma mensagem que ele vai ler. Fala, quem doou isso aqui, olha, o que acontece? Ele já leu o teu testemunho lá e depois leu o livro, entendeu? É uma forma, o servo de Deus, ele tem sabedoria, o Senhor dá sabedoria, a gente tem que buscar essas formas mais inteligentes de levar e falar, entendeu? Maravilha, José, isso é ótimo, ótimo comentário, ótimo incentivo. Mais alguém, irmãos? O Zezinho contou esse exemplo do pastor, eu falei, caraca, tremendo, né? Tremendo. Foi show de bola. E, bom, glória a Deus. Osni, e aí nessa passagem, vou pegar um ganchinho aqui dessa passagem do dei de voz de comer, né? Algumas coisas que Deus veio falando comigo que vem me incomodando, gente. E aqui, confessando ao time aqui, ao grupo, rapaz, me sinto aqui, até escrevi aqui para mim mesmo, né? É autolimitação, né, que você falou, a gente se limita muito, né? Ou a gente negligencia, ou a gente está tendo falta de sabedoria, como disse o Zezinho, né? Ou falta de relacionamento maior, mais proximidade com Jesus, para fazer o que tem que fazer, né? Eu lembrei aqui de uns momentos, viver no passado, e é isso que está me preocupando. Eu estou vivendo um pouco do passado, preciso continuar executar o que Deus tem para cada um de nós, né? Esse dei de voz de comer, né? Lembrando aqui, logo na sequência, os discípulos na boa, má vontade de fazer algo, né? Porque antes eles tinham perguntado isso, na verdade já falaram assim, Jesus, vamos embora, porque deserto aqui, tá calor, tá ficando tarde, o pessoal tem que comer, é uma desculpinha também, porque eles queriam dar uma descansada, ou falando, não tô afim, né? Jesus, depois que falou isso, ele falou também, na verdade os discípulos falaram, mas não temos nada, estamos limitados, você falando da limitação, né? Foi o que eles disseram logo na sequência, que Jesus deu a ordem, ele falou, já que você está com má vontade, dê vocês de comer, já que vocês acham que estão com fome, pode dar. E eles demonstraram exatamente isso que você falou, né? Somos limitados. Eles disseram para Jesus que tinham só
2 pãezinhos, 2 peixinhos, só aí, pouca coisa, não tinha como. E que Jesus disse na sequência, tragam a mim, né, os pães e os peixes. Qual é o ponto aí da lição importante, né, que a gente esquece? É que a gente se limita às vezes porque vemos incapacitado, né, de fazer algo e, na verdade quem vai fazer é o Espírito Santo. Exatamente o testemunho que o Jesus falou, né? Não somos nós, né? Então a gente se limita ou negligencia por falta de uma pouca de intimidade com Jesus, né? E eu lembrei aqui algo que até fazia muito em alguns momentos, lá no começo da conversão, sabe aquela história que você fala, puxa, lembrei de uma época que passava assim em frente lá no Jaguaré, nas casas um pouco mais humildes, de madeira e tal. Teve um dia que a gente parou, passei assim, estava com o Messias, que era um irmãozinho que morava junto com a gente na minha casa, nos fundos. Eu disse, dá um tempinho, vou parei, Deus, o Espírito Santo falou, vai ali. Desci do carro, fui falar do nada, assim, falar com a senhora, né? A senhora está precisando de alguma coisa, tal. Só fui falar, Deus, essa desculpinha, a senhora está precisando de alguma coisa? Aí a conversa foi, do jeito que o Zezinho falou, vai fluindo. O resumo, a gente conseguiu depois, uns 2 domingos, ir lá buscar para participar do culto, levei ela para a igreja, participou. Sei que depois ela teve que sair porque ela falou que a prefeitura estava desmobilizando algumas casas de madeira em frente, logo do beirando a marginal, né? Enfim, não importa. O que importa é que a gente tem uma missão e a gente ou negligencia, ou perde um pouco da intimidade ou da confiança de fazer o que Deus fala no coração, né? Esse exemplo do Zezinho é super legal, né? Ô, tá Deixa louco, eu, amor? Você é deixa eu louco só. pra matar esse cara, né? Olha só, Edson, olha, eu ia comentar um negócio com vocês. Isso eu nunca comentei assim com. Talvez eu tenha comentado com um colega meu e acho que com a minha esposa. Eu fiz administração, e fui mexer depois de muito tempo, mexer com logística, fazer curso de cargas aéreas internacional, cargas aéreas nacional. A gente transportava mais ou menos 5, 6 toneladas de documentos bancários para todo o Brasil, com voos, vários voos, todas as noites, enfim. Mas eu sempre pirei em logística, eu gostava de logística, né? Logística, tudo logística. E eu sempre me fazia uma pergunta, né? Falava assim, poxa, como Paulo fez uma obra pesada, né? Mas Paulo, os apóstolos, pô, eles andaram com Jesus, né? Eles viram Jesus, enfim, fizeram também, sofreram todos, né? Sofreram, todos foram martirizados e sofreram muito, mas a obra que Paulo fez foi uma coisa fantástica. E eu sempre ficava pensando, como é que Paulo conseguiu, né? E aí, gente, estudando a história, se a gente, quantas vezes nós não ouvimos os nossos pais falando assim, todos os caminhos levam a Roma, né? Que virou um jargão que todo mundo conhece, todos os caminhos. E é histórico, né? Se a gente for estudar a história de Roma, Roma foi um grande império que conquistou de uma forma tão grande que eles abriam estradas. Por quê? Porque quanto mais estradas, logicamente, você movia exércitos, legiões, e você ia conquistando, conquistando, o que acontecia? Ele abria estradas que ficava mais fácil de alimentar logisticamente os alimentos, levar as coisas para as tropas, para poder avançar e ir conquistando, conquistando. E fez estrada para tudo quanto foi lado. Só que, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Na logística, né, que a gente aprende quando a gente estuda logística, os imperadores mantinham o quê? Mensageiros que eles tinham que mandar lá para o comandante que está na Galácia, vão mandar um comandante que está lá na Etiópia. E eles tinham aqueles caras que andavam a cavalo, que pegavam as mensagens do imperador e levava lá. Aí o cara da Etiópia falava, a guerra aqui está pegando pesado, o senhor precisa mandar mais umas legiões, senão nós vamos perder. Aí o cavalo voltava e falava, imperador, os caras da Etiópia, o pau está pegando. Paulo foi tão inteligente que o que ele fazia? Ele usava esses mesmos caras. E aí aquela história, fazia, quebra meu galho, leva essa cartinha lá para a Galácia, quebra meu galho, leva essa cartinha lá. Ele usava todo esse sistema de logística que os romanos tinham
para poder alimentar as regiões com informação. Gente, não tinha celular que nem está aqui agora, não. Nem telefone, não tinha nada. O que tinha era um cara que pegava a carta, enfiava lá na bolsinha, e o cavalo, ele ia num posto, naquele posto ele descansava, pegava outro cavalo descansado, que o outro cara estava lá descansando, esperando, e percorria mais tuzilhão de quilômetros até chegar ao próximo posto, que ele ia levar a carta lá para aquele destino. E nessas, ele aproveitava esse mesmo sistema. Olha que inteligência, como ele foi esperto. Pô, eu estou preso aqui, mas eu vou mandar as cartinhas para tudo quanto foi lá. E ele usou todo esse processo de logística que os romanos tinham de informação. Ele não foi inteligente? Foi Deus que deu sabedoria para ele. Ele falou, peraí, parada, eu não vou ficar aqui não, hein, Osni? Estou preso, não posso fazer mais nada. E a pessoa, se ele ficar assim, estou preso, vou morrer, vou perder o pescocinho, é melhor ficar quieto, calado. Foi isso que ele fez? Falou, não, mas posso pegar uma cartinha. Com certeza devia orar pelos aqueles generais, ou aqueles caras que estavam lá. Você conhece o cara que vai levar? Pede para ele levar essa carta para mim. Pede para ele levar para o pessoal lá da Galácia. Pede para o pessoal levar lá para o pessoal lá de Corinto. Pede para levar para o pessoal lá. E foi assim que ele expandiu e levando as cartas dele. Se não fosse isso, como é que a gente ia ter as cartas deles aí para a gente estudar até hoje? Já pensou nisso? Deus é fantástico, né? Ele usou até a logística do inimigo para levar a palavra dele. E hoje ele usa a internet para a gente estar junto. É os opostos. Vou usar uma alusão do que eu ouvi do próprio Zezinho, esse esquema de logística que o Zezinho gosta. Acho que foi lá no começo que a gente começou a dar aula para jovens, vocês estavam juntos, Eu lembro até hoje, e vou usar esse exemplo até para refletir uma coisa importante, que você falou até da internet, hoje a gente tem internet. Zezinho comentou, até lembro, Zé, que você vê, num tempo certo, oportuno, no tempo do Senhor, Jesus veio. E ele veio numa época que já tinha construído todas as estradas de Roma. Percebe? A logística que o Paulo usou, na realidade, é uma logística que já existiu tudo a própria na época que Jesus veio. Né? E isso facilitou o quê? Sim, a divulgação do evangelho, a expansão do evangelho para todo lugar. O evangelho, ou seja, nada foi por acaso, né? O tempo certo do Senhor, que Jesus veio. Hoje a gente está no tempo dos últimos tempos, onde o amor se esfria, e todos os caminhos estão abertos para se pregar o evangelho, inclusive a facilidade disso aqui, Bíblia em todo cotelado, digital, né? Então, e se intensificando mais ainda os caminhos para se pregar o evangelho. Antes eram estradas, né? Jesus foi lá, evangelizou aquelas regiões e tudo preparado para o evangelho se expandir para a Ásia Menor, Europa ali, região de Roma. E hoje a gente está com toda a logística mais do que pronta, né, para pregar todas as nações. Ele levou carta até para a Espanha, né, na época. Foi carta até para a Espanha para divulgar. O problema está sendo nós, os mensageiros, né? Eu acho que é um pouco do que foi pregado aqui. Mas sabe o que acontece? De voz de comer. Mas sabe o que acontece? É assim, tem de tudo, né? Tem o que tem vergonha, ainda tem, a gente sabe disso, tem aquele que, se eu for falar aqui no meio dos marinheiros, eles vão começar a falar, o irmãozinho. Né? Então, assim, tem gente que tem vergonha, tem gente que... Tem gente que fala assim, eu estava na Natura, eu saí da Natura o ano passado. A Natura é uma empresa totalmente espírita, o dono dela lá, o senhor João, eu vou lembrar o nome dele, totalmente espírita. Se a gente for aqui em Cajamar, onde ele tem, um negócio que ele pôs lá de cristais, não sei o quê, de força e tal. E eu tinha que participar de algumas reuniões que às vezes eu saía fora da live. A mulherada com turbante, com um monte de coisa aqui, começava a dançar, eu caía fora. Então, assim, é difícil de você estar num lugar que, por exemplo, disse que até 2030 só ia contratar homossexual e lésbica, porque eles queriam ajudar esse povo que era tinham menos oportunidades.
Então, assim, você está vivendo no meio desse, ao mesmo tempo eu era cristão. E lá eu tinha mais 2 ou 3 ou 4 cristãos que a gente se reunia, e almoçava, orava, falava. E a gente, aos poucos, ia falando com os outros. E muitas vezes, aquela história, pede oração, porque problema todo mundo tem. E às vezes não vê a solução, mas através de uma oração, às vezes se acalma, às vezes consegue sentir, entendeu? Então, assim, todos nós temos que, cada um tem que fazer que nem o pastor fala lá, não foi a ceia ontem, né? Vai falar, cada um faz a sua análise, né? Pensa, o que posso fazer? Eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, eu sou um servo do Senhor, eu tenho sabedoria. Tem que fazer. O Ricardo aí, ó, o que ele fez? Não meteu um Jesus nas costas lá, e ele manda mensagem lá correndo no meio de todo mundo, e quem fica olhando nas costas dele, é que a gente sabe que ele nunca vai correr na frente, mas assim, no dia que ele conseguir correr na frente, todo mundo vai conseguir enxergar. Não é verdade, Ricardo? Tô Eu já brincando, meu falei que eu irmão. não corro muito, que é para todo mundo me ultrapassar e ler o que está escrito. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui. Você falou uma coisa e me veio uma situação rapidinho, só para a gente não estender muito o horário. A palavra diz, Jesus mandava eles irem de 2 em 2. Por quê? E a Sim, palavra diz que se um cai, o outro ajuda a levantar. sim, Eu vou falar para vocês, eu tive uma época muito boa na vida, eu acho que eu tive um crescimento espiritual muito grande na época que o Marquinhos estava aqui e a gente saía junto. E era um sincronismo, assim, era uma coisa muito legal, porque ele falava, vamos ali, a gente ia, e as pessoas chamavam, pediam ajuda, a gente orava. Aí eu virava, Marquinhos, vamos ali, não sei aonde. Ele nem perguntava, a gente ia. Mas a gente ia de 2. Por quê? Porque tinha dias que eu orava e tinha dias que ele orava. Eu acho assim, a gente tem que ir fazer, mas se a gente seguir o que está na palavra e de 2, um ajuda o outro. Se a gente tem uma dificuldade, o outro não tem. Se a gente tem uma dúvida, o outro não tem. Então a gente se complementa. Então isso é um exercício que eu falo, o Marquinhos está aí, ele pode comprovar isso. Foram experiências que nós tivemos assim sobrenaturais, mas assim, da gente sair dando glória a Deus no meio da rua, porque era muito interessante, era muito legal. Então assim, a gente pode tentar fazer isso. Quem tem dificuldade, que nem o Dedé falou, nunca fui numa detenção, eu também nunca não fui, eu não sei se eu iria. O Osni é expert em ISP, ele fez um trabalho muito grande nisso. Então, assim, eu acho que cada um tem que ir naquilo que realmente o Espírito Santo toca. Mas se a gente for de 2, a coisa muda. Garanto para vocês. E está na palavra. A palavra diz, Jesus falou, vai de 2, não falou para ir sozinho. Vocês vão de 2. E se não te aceitarem, tira o pó do pé, vira as costas e vão embora. Vamos em frente. Vai ter gente que vai querer bater, vai ter gente que vai querer jogar olhinho na nossa cara, né, Osni? Né, o Marquinhos? E é isso, vamos embora. Agora, a gente pode combinar e fazer essa experiência. Eu acho que é muito legal. O Dedé, onde ele está, pega o irmão, sai de 2, Dedé. Pega o irmão e vai. E outra coisa, a gente também tem que ter a sabedoria, o Espírito Santo dá, da gente saber com quem a gente vai falar. Porque, que nem aconteceu uma experiência lá na igreja semana retrasada, entrou uma mulher lá toda perturbada, toda, toda errada, e a irmãzinha lá, a diaconisa, não lembro o nome da Maria, ficou apavorada, ai, cara, vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei, eu? Aí eu fui falar com a mulher em depressão, com dor, endemoniada, estava cheia do. Estava tudo errado. Aí era uma mulher. O que eu fiz? Eu chamei a pastora Valquíria. Eu não ia pôr a mão na mulher. A mulher entrou na igreja para pedir ajuda, eu ia pedir. Então, entendeu? Então tem coisas, tem situações que a gente tem que ter sabedoria. E a pastora Valquíria foi, conversou, abraçou. A mulher saiu totalmente diferente do que ela entrou. Ela falou, ela já tinha ido, né, na nossa igreja, inclusive. Só que ela já tinha ido em terreiro, em budismo, então ela desesperada, a mulher. Só que ela conseguiu entrar. Então, é assim, eu acho que quando a gente está de 2, um complementa o outro. Eu acho que isso tá na palavra. E eu garanto para vocês que é uma experiência bacana, viu, o Dedé? Você vai quebrar barreiras assim, pega um irmãozinho teu e sai na rua.
Que nem a gente fazia, né, Marquinhos? Exato, Vamos sair, vamos ver o que... uma boa ideia nisso aí. Amém, irmãos? Amém, amém. Mais algum quer comentar alguma coisa, Marquinhos? Você sentiu saudade, né? Eu vi pela tua carinha. Glória a Deus, abençoados. É um pedido de oração, mas o Espírito Santo hoje falou muito conosco. Meu Deus, estou aqui muito agradecido. O meu pedido de oração, eu comecei a trabalhar 5 de janeiro aqui na Escola de Aprendiz de Maria do Espírito Santo, e são muitos grupos do WhatsApp, né, organização militar de médio porte, então para se adaptar demora um tempo. E passou-se uns dias eu questionando ali, indagando, conversando com um e com o outro para saber dos cultos, né? Tem culto aqui, porque tem um capelão que é pastor aqui na escola, só que ele está indo embora, né? Ele está indo para o navio para fazer uma missão, e passou alguns dias e nada, e me incluíram no grupo. Não, tem um grupo, aí opa, glória a Deus, me incluíram no grupo dos irmãos, e eu vi a mensagem de culto, opa, glória a Deus, vamos lá. Aí fui no culto, aí o capelão e eu, glória a Deus. Aí segundo culto, capelão e eu, glória a Deus. Só que, conversando com o capelão, ele foi e comentou: irmão, aqui tem um trabalho, tem mais cristãos. E assim, foi uma conexão que parecia que ele já me conhecia de longas datas, né? Mas Deus me conhece, né? Deus me conhece de longas datas. E, resumindo, né, o capelão está indo embora, reuniu eu e um irmão, na semana passada, um outro irmão, que se apresentou até ele, porque é feito, além do trabalho, né, com os militares que servem, toda quarta-feira, no horário de meio-dia, tem cultos toda terça-feira para os aprendizes de marinheiro, que é à noite. E o capelão, numa reunião rápida, né, o outro irmãozinho, ele se prontificou, se voluntariou a ser responsável por acompanhar os aprendizes de marinheiro nos cultos de terça à noite, que para mim, né, por conta da rotina, né, eu até posso dar um apoio, mas não toda terça. Mas o irmão já se disponibilizou de estar ali com os aprendizes de marinheiro toda terça-feira, glória a Deus. E eu, o capelão, passando o bastão para eu estar ali de frente dos cultos com o pessoal de bordo, né, com o pessoal da escola. E esses dias eu estou processando isso. E essa palavra de hoje, ela veio, eu não estava correndo, né, o Senhor está movendo, eu não estou pedindo nada. Eu estava assim diante de Deus, irmão, Senhor, não estou pedindo nada, eu estou aqui, porque eu não posso estar fora disso. Se tem reunião, se tem culto, é o local que eu tenho que estar, o local onde os cristãos têm que estar. Então, não criticando os meus irmãos, né, que eu sei que tem líderes espirituais lá, tem pastores, tem muitos homens de Deus, mas no momento em que o pessoal está meio distraído, está meio disperso. Aí o abençoado está pegando bastão. Por quê, irmãos? Quem está assumindo a capelania é um padre. E qual é a preocupação desse pastor? É que as atividades cristãs, que elas, né, aquilo que a gente ganhou, conquistou o território, que a gente se perca. Então, assim, está passando bastão, glória a Deus, é o que eu quero pedir oração para os irmãos, né, de tudo que foi falado, de tudo que foi ministrado, né, a sabedoria, ter disposição, né, para estar tocando essa obra aí. Eu creio que, entendeu, que os irmãos, né, Deus vai me dar essa estratégia de sabedoria para um culto com quase 200 homens, ali, poxa, 60%, 70% de cristão ter 2, então, assim, não é uma crítica, é o Espírito Santo também me chacoalhando. Eu tenho que ter estratégia para mobilizar esse povo aí, para a gente estar unido ali, para estar ganhando almas, para estar pregando a palavra. E tanto esse culto das quartas-feiras, que eu vou estar pedindo oração, e os cultos de terça-feira também, para os aprendizes de marinheiro. Tá? Agradeço aí a oportunidade e, Papai do céu, oi, que banquete! Tudo que foi falado aí, os testemunhos, as palavras, glória a Deus. Amém, Marquinhos. É isso Amém, aí. Marquinhos, muito bom isso aí. Hoje Pastor foi Edson, eu vou pedir
como o pastor Carlinhos está, o senhor ora por nós para encerrar? Claro. Sentiu, né? Marquinhos, aí o pedido de oração de capacitação para ministrar a palavra aí com os grupos que ele tem aí na equipe. Mais alguém? Pastor Edson, tudo bem com você, com a Bem, sua Dedé. casa? Tudo beleza, né? Graças a Deus, tudo jóia. Continua aí orando pelo nosso país, pela nossa nação, que todos nós precisamos muito. Com certeza. Vamos orar sim. Amém. Eu vou colocar também, pedido para os irmãos aqui, um pedido meu também, de trabalho, né? Eu tenho que entregar um trabalho aí na quarta-feira para o pessoal, um desafio novo que estou enfrentando aí nessas 2 últimas semanas. Estou substituindo um líder meu, né, um superintendente, e aí me deram uma missão para um negócio novo, e aí tem que desenvolver um plano de ação, enfim, pedir que os irmãos vão orando aí por mim aí para quarta-feira eu tenho que apresentar esse trabalho, que dê sabedoria. Amém. Amém, amém. Bora lá. Vamos orar também por essa guerra aí, viu, gente? Vamos pedir para o Senhor. A gente sabe que Ele tem tudo no controle, né? A gente sabe que nós já estamos vivenciando o final dos tempos, Sim. mas pedir de alguma forma que o Senhor possa estar guardando famílias, né? Preservando as famílias. Eu vejo que tem pessoas que estão entrando em verdadeiro pânico. Essas pessoas precisam, ou aquela história, entrar dentro do barco ou sair fora do barco, né? Mas assim, acho que de qualquer forma a gente tem que orar, pedindo, né, pedindo para o Senhor nos dar sabedoria para poder discernir e encarar tudo isso que nós vamos passar agora. Nós vamos ter momentos aí bem difíceis pela frente. É verdade, o cerco está apertando, como a gente comentou sábado, devemos, na verdade, não ficar preocupados, ficar feliz porque a palavra está se cumprindo. Logo, Jesus está retornando. Amém. Então vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, queremos agradecer esse tempo gostoso que tivemos aqui em união e comunhão do grupo dos homens da tua igreja, Senhor Deus, que a tua palavra continue ressoando nos nossos corações como exortação, para que possamos pregar o teu evangelho, seja em pregação, em testemunho, que o Senhor esteja nos capacitando, Pai amado, para exercer e continuar alimentando as vidas que estão famintas da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar aqui alguns pedidos de oração. Primeiramente, que o Senhor esteja capacitando, Senhor Deus, nosso irmão Marquinhos, no seu ministério, que o Senhor onde o colocou, no seu trabalho, nas atividades que ele tem no dia a dia, que ele possa ser, Senhor Deus, luz aonde ele está trabalhando, luz aonde ele está ministrando, que vidas continuem sendo rendidas ao teu nome através da vida do Marquinhos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja capacitando, Pai amado, além de sabedoria, dando mais ousadia, Pai amado, para que a tua palavra penetre os corações através do teu Espírito Santo. Também queremos orar, Pai amado, sobre a nossa nação. Essa nação do Brasil pertence ao Senhor Jesus, que o Senhor esteja tendo misericórdia, Senhor Deus, desta nação, Pai amado, que o Senhor tenha, Senhor Deus, venha dar sabedoria para todo esse povo, para que possamos discernir o certo e o errado, que, Senhor Deus, todo mal, todo espírito maligno que se alojou nos poderes, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. Sei que ninguém está, Senhor Deus, na liderança desse país sem sua permissão, tudo está sob o seu controle, mas oramos para que o Senhor tenha misericórdia desta nação do Brasil, Pai. Também oramos, Pai amado, como foi colocado aqui, sobre essa situação de guerra. Sabemos, Pai amado, que tudo está no controle, sendo dos propósitos dos finais do tempo, como o Senhor predisse na tua palavra. Sim, Pai amado, a maioria de nós nos preocupamos, ficamos preocupados do que será amanhã, o que pode ter desdobramento, mas que o Senhor esteja, Pai amado, nos dando um bálsamo de alegria para todos aqueles que creem no teu nome, sabendo que a tua palavra vem se cumprindo. Mas, Pai, vamos colocar aqui estas vidas que estão fragilizadas frente a essas guerras, Pai amado, famílias amedrontadas, mas, Pai, tudo é sob a sua permissão, Pai, que esta guerra, esse conflito, tudo seja, Pai amado, para que todos possam entender e se render ao teu nome,
Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, que estas vidas possam compreender que o Senhor está no controle, que o Senhor logo virá. Então, Senhor Pai amado, que seja, Senhor Deus, um tempo, Senhor, de rendição, um tempo de reconhecimento do Teu nome, porque a Tua palavra está se cumprindo, mas tenha misericórdia, Senhor, das famílias, dos cristãos que estão nesses lugares, que o Senhor esteja protegendo-os, também as famílias que ainda não Te conhecem, que seja, Pai amado, um tempo, Senhor, de reconhecimento, de arrependimento, Pai, porque tudo está sob o Seu controle, Pai. Em nome de Jesus, guarde e visita essas nações que estão sob guerra. E, sobretudo, Pai amado, como diz a Tua palavra, oramos para que haja paz sobre os muros de Jerusalém, Pai amado, Teu povo que está prestes a se render a Ti, Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, se fazendo presente naquele lugar de Israel, que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador de todos nós, Pai. Em nome de Jesus, queremos agradecer por esse tempo que tivemos aqui de ministração, um tempo de comunhão, Pai, para engrandecimento e fortalecimento da comunhão entre nós, da Tua igreja, do grupo de homens, Pai. Muito obrigado pela liderança desse grupo, muito obrigado pela vida do Osni, que se preparou para trazer esta palavra. Deus esteja abençoando a vida dele, capacitando cada vez mais ele e a sua família, Pai. Em nome de Jesus te agradeço e amém. Meu sogro falava assim, a seara é grande, os cearenses é que são poucos, viu? Boa. Tinha que pegar esse cara. Boa. Boa noite, Deus abençoe a todos, viu? Paz a todos. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao Seu agir. Põe o Teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como Tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde Tua glória. Eu quero amar como Tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde Tua glória pode nos tocar. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim,